Boa tarde, crianças. Tudo bem com vocês? Estamos aqui com a atividade do sétimo ano de Geografia para fazer a correção, atividade que a escola repassou para vocês. A gente espera que vocês tenham corrigido, né? Tenham feito, tirado um tempinho de vocês para fazer, porque infelizmente esse momento a gente não está podendo ficar junto, fazer na escola, na sala de aula, mas a gente tem essa ferramenta aqui que pode nos ajudar e a ficar em contato com vocês, tá? É o momento de se cuidar, de tomar conta das pessoas que a gente ama, mas a gente vai tirar um tempinho também para estudar, porque é importante nesse momento. Então, a gente vai fazer agora a correção da atividade de geografia, tá? Do sétimo ano. Essa atividade, ela está dentro do conteúdo que nós estudamos no primeiro bimestre, e a primeira questão, ela fala sobre o processo de localização do Brasil. Então, só você olhando o mapa, você já percebe que você teria que marcar a letra A, porque fala que a localização do Brasil está na América do Sul, na porção ocidental, tá? Então, quando você olha o mapa, você já percebe que, junto com outros países da América do Sul, o Brasil está entre eles. Então, o Brasil está na América do Sul, você teria que marcar a letra A. A segunda questão, ela tem como comando fala um pouco sobre o século XVI, que é o processo de colonização do Brasil, e fala sobre o objetivo das entradas. As entradas eram aqueles homens, aquele grupo de pessoas que saíam, né, para o interior do Brasil em busca de ouro, de pedras preciosas, e também para fazer a exploração e a escravidão dos índios. Então, para esse grupo de pessoas que deram o nome de entradas, tá? Que se deram o nome de entradas. Então, aí vocês teriam que marcar a letra A. A terceira questão, ela tem 3 itens, e depois dos 3 itens, tem as letras, né, que você tem que marcar. E aí você teria que marcar a letra D, que todas as questões estão corretas, porque aí você fala sobre as expedições armadas, sobre o objetivo das bandeiras, sobre também o bandeirismo, o sertanismo, que eram todas formas de fazer o processo de colonização e de ocupação do território brasileiro. Então, todos os 3 itens estão corretos, você marcaria a letra D. Na quarta questão, ainda falando sobre o processo de colonização do Brasil, mas lá na frente, mais um pouco na frente, você vai falar sobre as atividades econômicas, né, que foram o motor, né, o processo inicial, assim, a ferramenta principal para fazer o processo de ocupação do Brasil, tá? Só que nessa questão tem um porém, que todos os alunos às vezes vão e marcar somente a certa, né, somente a correta, e aí tem assim, ó, dentre essas atividades temos exceto, quer dizer, era para marcar a questão incorreta, aí você teria que marcar a letra D, porque a criação de animais silvestres para exportação não foi uma atividade no início do processo de colonização do Brasil. Hoje ela, infelizmente, né, ela acontece, né, se cria muito animal dentro do Brasil para fazer exportação, mas no processo de colonização do Brasil nós não tivemos essa atividade econômica. Tivemos a atividade do café, tivemos a atividade do látex, tivemos outras atividades econômicas, da borracha, mas a criação de animal silvestre ela não foi uma atividade pioneira no Brasil. Então, vocês teriam que marcar aí a letra D, porque vocês estão marcando a questão que está incorreta. A quinta questão, também, vocês têm 3 itens, tá? E aí, depois dos 3 itens, vocês têm as letras para marcar. Aí você tem a letra A, B, C, D e E. E aí você tem que marcar também a letra D. Todos os itens estão corretos, tá? Fala sobre o Tratado de Madrid, tá? Que determina, né, o território brasileiro. Fala sobre os governos brasileiros por meio de tratados também diplomáticos, o acordo que foram feitos para determinar o território que nós temos hoje no Brasil, e também sobre os limites atuais do Brasil, que se deu mais precisamente a partir de 1904. Então, a questão em si ela tem o contexto de trabalhar os itens que foram as ferramentas, né, o que o governo usou no decorrer da história para formar o território atual que nós temos do Brasil hoje. Então, todos os itens estão corretos, vocês têm que marcar a letra D, tá ok, crianças? Estão acertando? Essa na quinta questão.
E a sexta questão, que fala sobre o grande objetivo dos portugueses no Brasil, né? Quando os portugueses chegaram no Brasil, no processo de colonização, se apossaram do território, ocuparam o território e os povos indígenas, mas eles tinham um grande objetivo, né, que no primeiro momento não foi ocupado, não foi aceito, né, eles não conseguiram esse primeiro objetivo deles, mas que eles criaram outras ferramentas para ocupar o território do Brasil. Mas o grande objetivo deles, ao chegar em território brasileiro, assim como chegar em todo o continente americano, era a exploração de metais preciosos e acumular terras, tá? Porque nesse momento da história, todos os países portugueses da Europa, eles tinham essa finalidade de explorar a terra, de explorar metais preciosos, porque eles adquiriam esses produtos, essas ferramentas, e cada vez mais eles ficavam mais fortes, mais ricos, mais poderosos dentro do continente europeu. Então, com Portugal não foi diferente, tá? Então, Portugal, quando chegou no Brasil, o objetivo principal deles era explorar metais preciosos e acumular terras, tá? Então, aí está a correção da atividade de vocês, do 7º ano. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham acertado bastante. Qualquer dúvida, qualquer problema, vão lá no meu PV que a gente conversa. Ok, gente? Beijo, cuide-se, cuide de vocês, cuide da família de vocês, tá?